A reforma da Previdência passou e são inúmeras regras. Ninguém está conseguindo entender que regra que se aplica para mim. A reforma tem regras mais duras do que a legislação anterior, e então o legislador criou 5 regras de transição para que as pessoas que já estavam no sistema anterior contribuindo para o INSS possam ter algumas benesses. E é isso que a gente vai analisar hoje, as regras de transição da reforma da Previdência. Jana, essas regras de transição, elas são menos duras do que as regras que vieram na reforma? Qual que foi o objetivo de ter criado essas regras de transição? A meta da reforma foi justamente diminuir um suposto déficit que havia no caixa da Previdência. Então, as medidas que eles tomaram foram aumentar a idade para aposentadoria, mesmo aposentadorias que não possuíam uma idade mínima hoje vão passar a ter o requisito idade, e eles mudaram a fórmula de cálculo. Então, hoje, você não tem mais uma redução dos 20% menores salários, você usa todas as suas contribuições de 1994 até hoje, e isso causa pelo menos uns 15% de dano para as pessoas financeiramente falando. As regras de transição buscaram amenizar um ou outro critério, e então elas trouxeram diferentes formas de conseguir amenizar isso. Só que no caso concreto, nem sempre elas são melhores. Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se você vai saber me responder. Dá para precisar quantas são essas regras? São 5 regras, a reforma trouxe 5 regras. A primeira delas fala daquela regra dos pontos que a gente já tinha. Antigamente a gente falava 85, 95. Você soma a idade da pessoa mais o tempo que ela tem de contribuição e teria que dar, até o ano passado, 85 pontos para mulher, 95 pontos para homem. A partir de agora ainda existe essa regra, mas ela foi alterada. A partir de agora os pontos vão aumentando, a cada ano vai aumentando um ponto. Antes era meio ponto por ano, agora é a cada ano um ponto. Então é uma regra que foi bastante endurecida, mesmo ela sendo uma regra de transição que visa não a aplicação do fator previdenciário, ela ainda assim trouxe um critério bem... Acabou pesando mais, né? Pesado, é. A segunda regra, ela traz um tempo mínimo, que é o tempo que a gente já tinha, 30, 35 anos, e uma idade mínima de 56 anos para a mulher, 61 anos para o homem. E essa idade vai sendo acrescida de 6 meses por ano até chegar a 62 anos para a mulher, 65 anos para homem. Então, conforme as pessoas vão verificando os seus critérios, verificando a idade, verificando o seu tempo e fazendo esses cálculos, elas vão conseguindo enquadrar nessas regras. A terceira regra é a regra do pedágio de 50%. Aquelas pessoas que em 13 de novembro de 2019 faltava 2 anos para completar o tempo de contribuição, essas pessoas vão ter que contribuir 50% desse tempo que faltava mais. Então, se uma mulher tinha 29 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que completar os 30, que era o tempo mínimo, e mais meio ano para fechar o pedágio de 50%. Essa é a melhor das condições, porque ela mantém a regra anterior completamente, a fórmula de cálculo, tudo. A quarta regra é de idade mínima mais tempo mais pedágio. O que significa? Quem tinha de 2 anos para mais tempo faltando, essa pessoa vai ter que cumprir o dobro do que faltava. E ainda vai ter uma idade mínima, que no caso é 57 anos para mulher, 60 para homem. Então, além de você ter que cumprir, agora vamos dar um exemplo de homem, além de você ter que cumprir os 35 anos, então digamos que você estava com 31 anos de tempo de contribuição, faltavam 4, você vai cumprir 8 e ainda tem que ter uma idade mínima. Nossa, meu Deus. Não, e aí fica pra fazer matemática, né? Porque E a pessoa vai essa conseguir conta saber qual que ela aí. se enquadra, né? E a pessoa vai conseguir chegar no benefício? E a última regra de transição é da aposentadoria por idade, que era de 60 anos para mulher e 65 anos para homem, e a partir de agora a mulher vai acrescentar 6 meses a cada ano até chegar aos 62 anos.
Então, se ela estava próxima de se aposentar, mas não tinha os 60 anos ainda, ela vai entrar nessa tabela progressiva. Coitada. É mais ou menos isso que passa pelo estudando, né? Então, essas 5 regras, na verdade, foram tentativas de tentar salvar alguma coisa do regramento antigo, tentar trazer algum benefício para aquelas pessoas que passaram um bom tempo contribuindo no regime antigo e que agora vão ter que se aposentar no regime novo, né? E com tanta regra, né? 5 regras que você explicou, mas assim, complicado a gente entender, né? Não é numa leitura ou então num áudio que a gente vai... Como é que eu consigo identificar qual regra se aplica ao meu caso, à minha situação? Como é que a pessoa consegue identificar a regra que cabe a ela? A pessoa vai ter que ter uma noção de tempo de contribuição, quanto tempo ela efetivamente tem. A maioria das pessoas, a gente já falou isso aqui, usa aquela simulação do INSS, do meu INSS. Aquela simulação precisa ser conferida, todos os contratos, tempo de serviço, os salários se estão lá, porque aquela simulação só tem validade, a gente só pode confiar nela se realmente você tiver conferido todos esses dados. Então você sabe quantos anos você tem, você sabe quanto tempo de serviço você tem. Normalmente a gente começa excluindo a regra dos pedágios. 50% calcula o salário que ficaria com 100%, já exclui o 100% também, porque a forma de salário do 100% não ficou interessante financeiramente. E aí você vai excluindo as outras. Eu quero aposentar por idade ou eu quero aposentar antes, né? Porque aí você tem 50 para mulher, 56 anos, 57 ou 61, né? Conforme a regra progressiva. E essa análise também precisa ser feita tendo em consideração a legislação nova, porque, por exemplo, para o homem professor, a reforma é maravilhosa. Ele vai aposentar com 25 anos ao invés de 30. É exceção, né? Então, é uma exceção, mas na hora de entender as regras de transição, na hora de você fazer essa análise, você tem que pensar nisso também, entender todas as regras e ir simulando salário. Simula o salário, verifica quanto tempo você ainda tem de disponibilidade no mercado de trabalho, a sua empregabilidade, enfim, para chegar a essa conclusão. Sofrido, né? A gente viu que são várias regras, muitos critérios. Se você tiver dúvida, você pode voltar a esse vídeo e analisar cada uma delas, verificar se elas são benéficas para você ou não. Mas o nosso conselho, a nossa dica aqui hoje é: analise não somente a questão legislativa, mas também a sua questão financeira, a sua questão de empregabilidade, como está o seu planejamento para a aposentadoria daqui para frente, para o seu futuro. E todos esses critérios devem ser levados em consideração nessa hora. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, dê o seu like, pode fazer perguntas nos comentários se você ainda tiver uma dúvida e até a próxima.